2 Samuel, capítulo 6, eu vou ler do 1 até o 17. É um texto longo da palavra de Deus. Para a nossa meditação nesta noite. Você encontrou? Amém? 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1 ao 17, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo partiu para Balaá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, saltérios, tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som das trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Queridos, o versículo 20 diz assim: voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei, e me humilharei a meus olhos, quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Até aqui, queridos. Eu vou ler para você um outro texto. Esse você não precisa localizar, apenas ouça. Ele está em Atos. Atos capítulo 13, versículo 36, apenas a parte A, diz assim: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Repita comigo esta sentença que Atos está colocando aqui, o testemunho de Paulo lá em Antioquia a respeito de Davi, e diga assim: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Amém, queridos? Irmãos,
O desejo de Deus para nós é habitar com seus filhos. O tempo todo, Deus está sinalizando isso para nós. O tempo todo, desde o início, lá do Gênesis, o desejo primário do pai é estar com os seus filhos. Quando você olha ali, Deus ele faz Adão, cria Adão e Eva, e a Bíblia ela deixa claro e fica implícito ali que lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8, Deus ele visitava a Adão e aquela família na viração do dia. Todas as fins de tarde, Deus estava ali visitando os seus filhos, a primeira família, a família criada. Existe esse desejo de Deus e em todo o momento, você vai acompanhando assim nas Escrituras, livro após livro, história após história, nos altares, a qual os filhos estavam ali buscando a Deus em espírito e em verdade, buscando de coração. Deus se fazia presente, Deus se manifestava, Deus respondia. Lá em Gênesis, capítulo 12, Deus ele chega para Abraão ali no versículo 2 e ele faz uma promessa poderosa para Abraão, dizendo que dele, através da linhagem de Abraão, haveria de vir sobre a terra uma poderosa nação, uma nação de filhos. E lá no meio desta família, destes descendentes de Abraão, ali, queridos, a presença do Senhor seria abrigada. A presença do Senhor Jesus, ela seria entronizada. Os descendentes de Abraão seriam aqueles que seriam os anfitriões da presença. Aqueles que hospedariam a presença, os portadores da presença de Deus. Quando este povo multiplica, Abraão agora está com uma família muito grande, uma família extensa, queridos. E agora eles são uma nação, né? A família cresceu e agora eles têm uma terra e eles estão ali como um grande povo, a nação, o povo hebreu. Nós vamos encontrar os conselhos de Deus. E Deus fala agora com este povo para que eles venham a construir uma arca. Moisés recebe todas as instruções e Bezalel é ungido com o Espírito Santo e a sabedoria para construir a arca. Essa arca, ela foi construída de madeira, foi construída de ouro, ela é um símbolo perfeito da divindade de Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus, as duas naturezas coexistindo e não assim se misturando. Nós vamos ver que essa arca ela estava guardada no lugar mais seguro da nação. Onde é que a Arca da Aliança estava guardada? Ela estava guardada dentro do tabernáculo. E o tabernáculo ficava no centro das tribos de Israel. Isso considerando ali no tempo do Êxodo. Na época que Moisés está saindo do Egito, cruzando o deserto, o tabernáculo agora foi feito, a arca foi feita, ela representa a presença de Deus, ela está guardada no coração da nação. Ela está guardada no lugar mais seguro daquela nação. 3 tribos, cada uma de um lado assim, formando uma cruz e no meio o tabernáculo guardando, abrigando ali a Arca da Aliança. Esta arca, é sobre ela que eu quero conversar com vocês um pouquinho, Filadélfia. Ela é o símbolo visível da presença de Deus entre os filhos. Ela era o trono de Deus entre os filhos de Israel. E havia havia, queridos, um zelo, um cuidado muito grande para guardar aquela arca. Havia um zelo pela presença de Deus. Havia um cuidado especial dos filhos por proteger a presença. Um zelo pela presença de Deus. Havia toda uma maneira de carregar aquela arca, não tinha jeito deles carregarem de qualquer maneira. Havia uma maneira de aparecer na frente da arca. Os sacerdotes, eles passavam um período grande de jejum e de oração antes de ir lá dentro do Santo dos Santos, levar o sangue do sacrifício para aspergir ali em cima do propiciatório. E todo esse conjunto, queridos, ele fala para nós, ele traz para nós um ensinamento nessa noite. Como conduzir, como carregar, como portar esta presença, como abrigar aquela presença. E guarde, queridos, estas palavras, eu quero falar com você nesta noite a respeito dos anfitriões da presença de Deus. E falar com vocês também a respeito daqueles que são, neste tempo, os portadores da presença de Deus. Somos uma comunidade de adoradores, queridos.
aqueles que são anfitriões da presença de Deus. É aqueles que são os portadores da presença de Deus nessa terra para essa geração. Aleluia. Isso fala para nós do nosso propósito. Davi cumpriu o propósito dele. E tendo Davi servido a sua geração, cumprindo o seu propósito, adormeceu. Mas entre o cumprimento do propósito e o adormecer, estava o desígnio eterno de Deus na vida de Davi. Ele cumpriu um propósito conforme a vontade soberana de um Deus para a sua vida. Aleluia. Para nós conversarmos, eu quero lembrar você que um pouco depois que o povo chega lá, atravessa o deserto, entra na terra prometida, Josué, ele assenta cada tribo no seu território, nós vamos ter agora a escolha de um rei. Israel tem um rei, e esse rei se chama Saul. Saul é o rei desta nação. E não havia mais, nesse tempo, um tabernáculo para a arca, porque o tabernáculo em Siló, da época do profeta Eli, não existia mais. 1 Samuel capítulo 7, do 1 ao 2, diz que agora a arca está numa casa de levitas, numa família que abriga a presença. Uma família que é anfitriã da presença. Uma família que está hospedando a arca na sua casa. E essa família é a família de Abinadab. Eu quero falar com você sobre 3 famílias. A família de Abinadab, a família de Obed-Edom e a família de Davi. As quais eles se moveram em ser esses anfitriões da presença de Deus. Irmãos, havia um tempo de grande apostasia em Israel. Havia um tempo de grande corrupção em Israel. Você conhece bem a história, e o tempo não me permite entrar nos pormenores com você, mas leia as Sagradas Escrituras, o livro de Samuel, e você vai ter todos os detalhes. Havia um tempo onde o povo estava corrupto, o povo estava perdido nos seus pecados, e agora a arca de Deus não tem lugar para descanso, e ela está na casa do Abinadab. O Abinadab, ele é um levita. O Abinadab não é uma pessoa mundana. O Abinadab não é qualquer pessoa que foi escolhido para receber a presença de Deus lá dentro da sua casa. Nas Sagradas Escrituras você encontra os detalhes que 20 anos se passaram, e essa arca ficou lá dentro da casa desse homem. 20 anos a arca e a presença estava dentro da casa de Abinadab, e nada aconteceu. Queridos, não teve mudança nenhuma naquela casa. Não tem nenhum relato nas Escrituras de que algo tenha acontecido dentro dessa família, no meio dessa família. 20 anos se passaram e nada acontece. E quando você começa a estudar, você percebe que o povo ainda continua sofrendo na mão dos filisteus. Embora a arca está num território israelita, vamos dizer assim, embora a arca está numa casa de um levita, o povo ainda está escravo. O povo ainda está sofrendo debaixo de jugo de inimigo. E o pior de tudo, o rei de Israel, Saul, não se importava em fazer da prioridade, em fazer da presença a sua prioridade, queridos. Saul não se importava de fazer daquela arca a sua prioridade. Então nós encontramos a nação de Israel dessa forma. Existe uma família, existe uma casa, ela recebeu a presença, ela é anfitriã da presença, está hospedando a presença, mas não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada dentro daquela casa, nada mudou. A rotina continuou a mesma, os filhos continuaram da mesma forma. E se a família não é transformada, a sociedade também continua da mesma forma. Porque a Bíblia diz que a nação de Israel continuava da mesma maneira. As famílias não recebiam transformação, a nação também não era transformada. O rei não se importava em fazer da presença de Deus a sua prioridade. Então, queridos, Deus, Ele é maravilhoso. Mesmo os seus filhos estando nessa situação de desdeixo espiritual, Deus não deixou de fazer ali, Deus não deixou de fazer da arca o seu trono de habitação entre os filhos. E é por isso que em vários momentos, mesmo a nação pecando aqui e acolá, Deus estava dando livramento ou castigando os inimigos do povo de Deus. Porque Deus zela pela sua palavra. Deus tem zelo pela sua presença. Deus tem zelo pelos seus filhos. A palavra de Deus diz que Ele é fiel, queridos. Ele não pode negar a essência dEle. Deus, Ele é fiel. Lá em Tiago você lê isso, que se nós formos infiéis, Ele permanece, queridos. Ele não pode negar aquilo que Ele é. Deus é maravilhoso e Deus é gracioso. E essa graça de Deus está se movendo a favor dos filhos desde o Antigo Testamento. A graça
não é o privilégio da aliança do Novo Testamento, queridos. A graça está se movendo desde o Gênesis. Ali no proto-evangelho, quando você observa Deus falando que da semente da mulher haveria de nascer um que ia ferir o inimigo e a serpente, não sem dor, porque o calcanhar do guerreiro seria também ferido, e ele ia sofrer e padecer dor, mas a cabeça do inimigo seria esmagada debaixo dos seus pés. Queridos, desde esse tempo, a graça de Deus está se movendo a nosso favor. A graça de Deus tem nos alcançado. Mesmo nas nossas loucuras, Deus tem nos dado chance, Deus tem falado conosco, Deus tem insistido conosco, Deus tem tido paciência conosco, Ele não nos abandona. Aleluia. E é nessa graça que se move a favor dos seus filhos que nós vamos perceber agora um grande avivamento, um mover de avivamento. Deus levanta um adorador, um homem com o coração disposto a ouvir a voz de Deus, um homem com o coração disposto a obedecer a Deus, e este homem se chama Davi. Davi, ele lutou as guerras do Senhor, mas o seu coração não estava preso na força do braço. O coração de Davi não estava preso na metodologia, no jeito de fazer culto. O coração de Davi não estava preso nas estatísticas. O coração de Davi não estava preso nas coisas humanas. A liturgia, a religiosidade, não, queridos. Ele tinha os seus ouvidos postos para ouvir a voz de Deus. Ele fazia aquilo que Deus estava mandando ele fazer. Era isso que importava para Davi. O que Deus pensa sobre isso? O que Deus pensa sobre isso? E aí, primeiro, ele ia ouvir a voz de Deus. Lá em Crônicas, é muito bonito, porque Davi, ele congrega os anciãos, ele chama os líderes daquela época, ele convida cada um deles, e ele fala: Deus colocou no meu coração trazer de volta a arca do Senhor para Jerusalém. Mas, ali naquele momento, é bonito de ver que Davi, ele põe à prova o que está no coração dele. Ele fala: vamos orar e vamos consultar ao Senhor para saber se procede do Senhor este intento, para ver se procede do Senhor esse propósito, para não colocar em risco a casa de Deus, o povo de Deus, praticando um projeto que é do coração do homem. E ali agora eles começam a orar, eles começam a buscar, e eles entendem, queridos, que isso veio da parte de Deus. Era da vontade de Deus que a arca voltasse para Jerusalém. E ele propôs em seu coração: vamos trazer a presença, vamos abrigar esta presença em Jerusalém. Aleluia! E agora eles começam todos os preparativos para trazer a arca para Jerusalém, para trazer de volta a arca da aliança para a cidade de Davi. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: Davi fez da presença de Deus uma prioridade. E agora eles começam todo o preparativo, né? Vamos trazer a arca para a cidade de Davi, vamos trazer de volta. E aí a família de Abinadab agora está preparando tudo. E o pai, o levita, vai levar a arca para Jerusalém. Olha os detalhes, irmãos. A família de Abinadab, Uzá e Aiô estão guiando a arca. E a Bíblia diz que eles arrumaram um carro novo para colocar a arca. Prepararam um carro de boi novo, zerado. E os bois foram selecionados para guiar aquele carro de boi. E agora eles transportam a arca e colocam em cima do carro de boi. E qual foi a maneira, queridos? Isso aqui é 1 Crônicas 13, 7. No versículo 8, a Bíblia diz que todo Israel se alegrava, mas eles não se alegravam mais ou menos, eles se alegravam com empenho. E eles se alegravam com cânticos e com instrumentos. Então tinha todo um culto ali para guiar a arca da casa do Abinadab para a cidade de Davi. Um carro de boi novo, o Uzá e o irmão dele estavam na frente, guiando o carro, estavam conduzindo o carro que estava a arca. O povo estava empenhado, não tinha ninguém dormindo, queridos, naquele culto. Estava todo mundo assim, animado, para fazer o melhor, cânticos, instrumentos na presença do Senhor. Mas tem um detalhe: de repente, o carro de boi, ele deu uma sacolejada, os bois tropeçaram no caminho, e o Uzá, ele vai e leva a mão na arca para impedir que a arca da aliança viesse a tombar ou a cair. E a Bíblia diz que aconteceu que nesse momento a ira do Senhor, o nosso Deus, se acendeu contra Uzá. E ele o matou naquele momento, queridos. Ele caiu ali naquele momento morto.
E o que isso tem a dizer para nós, queridos? Que a obra de Deus, ela não é simplesmente feita de boas intenções, queridos. Como está a nossa posição frente a sermos os anfitriões da presença de Deus? Aqueles que hospedam a presença de Deus. Por quê? Queridos, por que 20 anos essa presença ficou naquela família e essa família não foi transformada? Nós deixamos de perceber os detalhes, e às vezes nos implicamos. Poxa, Deus, mas o rapaz só segurou a arca para ela não cair. O rapaz só amparou a arca. Mas aí eu te pergunto, queridos, a presença de Deus pode ser transportada por carro de boi? Por acaso a presença de Deus foi feita para ficar dentro de carroça? Por acaso a presença de Deus foi feita para ser conduzida dessa forma? Por que é que essa família não teve uma transformação de vida frente à arca, 20 anos da sua existência? E aqui nós vamos perceber que, embora houvesse o empenho, toda uma metodologia aqui, ó, eles planejaram tudo, tinha planejamento de tudo quanto é jeito, faltou aquilo que era o essencial. Faltou, diante desta presença, queridos, uma verdadeira intenção de agradar o coração de Deus, de ouvir a voz de Deus, de perguntar para Deus, Deus, o que é que o Senhor quer? O que é que o Senhor quer nesse momento? Porque nós já sabemos que o Senhor confirmou no coração de Davi todas as coisas. É necessário que a arca, ela saia da casa de Abinadab e ela vá para a cidade de Davi. Isso já é um fato revelado, a jornada diante de nós. Mas, queridos, tão importante quanto a jornada, o alvo onde nós precisamos chegar, é também cada passo de fé que nós vamos tomando ao longo da nossa vida. Nós não podemos caminhar do jeito que nós achamos que nós podemos caminhar, queridos. E aí a gente vai colocando e abrigando a presença de Deus dentro das carroças do nosso entendimento. E a gente vai colocando, e achando que podemos fazer da nossa maneira, e achando que podemos fazer do nosso jeito. Mas, queridos, esquecemos de perguntar para Deus qual é o jeito dele. O que o Senhor quer que faz? Como que é, Senhor, que nós vamos caminhar? E assim aconteceu. Eu quero considerar com você alguns pontos. Irmãos, banalizamos a presença, perdemos o compromisso com o zelo pela presença. E quantos de nós trocamos a adoração sincera por religião e ativismo religioso? Formandos, quero dizer uma coisa para vocês, não existe algo que é mais terrível na vida de um obreiro do que o ativismo religioso, do que você se empenhar para poder fazer e fazer e fazer. Perante o Senhor, primeiro nós precisamos cultivar tempo no secreto. Primeiro, queridos, a arca precisa impactar lá dentro no secreto, porque a expressão do lado de fora, ela é o resultado daquilo que está acontecendo lá do lado de dentro. Não adianta, queridos, nós passarmos a semana inteira aqui dentro dessa igreja. A semana inteira, envolvido em todas as atividades, se nós não formos impactados dentro da nossa tenda, queridos, pela presença da arca. Sabe, não banalize a presença de Deus. Ouça a voz do Senhor. Coloque os teus ouvidos para ouvir o que Deus tem para falar com você. Deus, o que o Senhor quer de mim nesse tempo? Porque, Senhor, eu quero ouvir o teu desígnio eterno para mim, para que eu possa servir a minha geração como o seu servo Davi serviu. Aleluia. Banalizamos esta presença e perdemos o compromisso com o zelo pela presença. Em todas as nossas programações, queridos, em todos os nossos eventos, vamos considerar primeiro o zelo. Deus, o Senhor vai encontrar abrigo, trono de louvor no meio do nosso culto, na nossa quinta-feira, nas nossas festividades, nos nossos congressos, nas mentorias, nas nossas células, vamos dizer assim, ou nos pequenos grupos, naqueles momentos descontraídos onde nós nos assentamos para sorrir e para comungar, que Deus, Ele, seja adorado, entronizado no meio desta igreja, queridos. Aleluia! A mão de Uzá, que segura a arca, fala de expectativas erradas. Pessoas que lançam a sua mão, usando o ministério para satisfazer as suas carências. Nós precisamos nos resolver no secreto. Precisamos ser impactados no secreto, porque o público é reflexo daquilo que acontece no secreto. A nossa vida ministerial, o que está aparecendo aqui hoje, queridos, diante de você, ela é reflexo daquele impacto que está acontecendo lá no secreto. E é por isso que nós precisamos alinhar as nossas expectativas, porque senão vai dar tudo errado. O que tem de pessoas, queridos, que estão feridas ministerialmente por causa de expectativa errada.
porque fez esperando o pastor bater palma, porque fez esperando o mérito da igreja, porque fez esperando palma humana. Queridos, nós não vamos receber de homem nenhum nessa terra galardão, nosso galardão está nos céus. Nosso galardão vem do Senhor, dele vem a nossa recompensa. E olha, não existe palma nenhuma e holofote nenhum nesse mundo que se compare às coisas que Deus tem preparado para nós, lá na eternidade. É dele, queridos, é dele que nós esperamos ouvir a voz dizendo: entra, servo bom e fiel. Você foi fiel nas medidas pequenas, entra agora, vou te colocar nas medidas mais abundantes. Aleluia. Expectativa errada. Porque às vezes nós vamos direcionando expectativa errada dentro do ministério. E aí queremos satisfazer na escala, na liturgia, no dia a dia da vida da igreja. E não vai acontecer, queridos. Então vamos alinhar as nossas expectativas. Porque quem tem tudo, quem encontra Deus no secreto, quem é impactado no secreto, queridos, ele traz uma frutificação. E do lado externo você vai perceber os frutos para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus. Observe aqui o Obed-Edom. Obed-Edom. E agora acontece isso. Uzá, ele toca a arca. E ele morre. E Davi fica com o coração preocupado. E o temor toma conta do rei Davi. E ele fala consigo mesmo: nós precisamos rever as nossas prioridades. Nós precisamos, como nação de Israel, rever as nossas prioridades. O jeito que nós estamos servindo a Deus. Tem coisa errada aí. Nós estamos equivocados, expectativa errada. A intenção é boa, mas o jeito, o caminho, tem alguma coisa errada no meio dessa jornada. E Davi se põe a buscar o Senhor. Mas enquanto isso, ele pede para que Obed-Edom, ele hospede a arca na sua tenda. A tenda de Obed-Edom estava pertinho, ali, de Jerusalém. A tenda desse homem estava ali. E agora, por 3 meses, queridos, esse homem recebe a arca na casa dele. Por 3 meses ele recebe a presença na casa dele. E a Bíblia diz que em 3 meses Deus prosperou a vida de Obed-Edom abundantemente. Não foi pouco não, queridos. Tanto é que o negócio virou notícia. Olha, lá na casa daquele irmão da Filadélfia, tem presença de Deus. E aí chegou no ouvido do povo lá fora. O Davi ficou sabendo. Vieram contar para o Davi: olha, Davi, com 3 meses que a presença está na casa, olha, 3 meses de convertido que ele tem, vamos falar assim. Por 3 meses a presença bateu lá naquela família, o impacto aconteceu, e já tem fruto, tem milagre, tem unção, tem poder, tem renovo, família transformada para honra e glória do nome santo do Senhor. E Davi ficou sabendo que a família já não era mais a mesma, hospedando essa presença, abrigando esta presença, queridos. E agora ele vai de encontro a Obed-Edom, porque agora ele deseja ardentemente dar um lugar, uma morada permanente para a presença de Deus na cidade de Davi. Olha, queridos, que coisa maravilhosa. A honra de portar a presença é mais importante que o sacrifício. Vamos pensar aqui de uma maneira bem simbólica. Obed-Edom, ele está na casa dele, com os filhos dele. Ele tem a rotina dele, queridos. Ele tem o trabalho dele. Ele vive a vida dele, normal, ordinária. Tem os filhos. Nós não sabemos se esse homem tinha ali, né, um cômodo reservado para cada filho, ou se todo mundo dormia junto num quarto só, naquela tenda. Como é que era o jeito familiar, o dia a dia deles? O fato é que, de repente, Davi chega para um homem e fala: a arca vai para a tua casa. Ou seja, se organiza. Organiza lá a tua casa e abre espaço para a arca de Deus. E Obed, agora, ele separa um espaço da casa dele para abrigar a presença. Obed-Edom reorganiza a sua rotina. Ele reorganiza a sua casa. Ele sacrifica, queridos, algo. Ele sacrifica algo. Você já percebeu, né, quando nós vamos receber uma visita que precisa, às vezes, dar uma reajustada na casa, principalmente com os filhos, os juniores, não é? Eles não ficam assim meio emburrados. Não é verdade? Ah, nossa, mas vai pôr visita no meu quarto? Não, mas, não é? Ah, não, mas estão usando o banheiro, esse horário é o meu horário de tomar banho. E aí nós vamos fazendo assim, pensando na rotina do Obed-Edom, com os meninos lá, né, os jovens, os adolescentes. Nossa, mas agora a arca vai vir aqui para casa, vai ter que ter um quarto só para a arca, fechado, ninguém nem pode entrar lá dentro. E aí estão
juntos num quarto só. E Obed agora, ele mudou a rotina da casa, a casa foi impactada, mudou tudo porque a presença chegou lá. E aí eu digo a vocês, filhos de Deus, quais as renúncias familiares você tem feito para dar espaço para a presença? Para dar abrigo para a presença? A honra de portar a presença é mais importante que o sacrifício. Olha, feche os seus olhos e diga isso para você mesmo. A honra de portar a presença é mais importante que o sacrifício. Amém, queridos? Você entende isso, Filadélfia? E olha que coisa, né? A arca tinha acabado de matar um lá fora. Tem mais a questão, né? A insegurança, o medo diante das coisas novas. Eita, mas eu fiquei sabendo que o Uzá tocou a arca e morreu. E agora a arca está dentro da nossa casa. E aí o Obed-Edom está lá, a esposa, os filhos, todo mundo, e a arca ali, junto, né? E eles ficam assim, né? Meio preocupados, queridos. Esse negócio agora, né, de serviço ministerial, aquele medo, né, aquele primeiro frio na barriga quando você vem como diácono orar pelas pessoas, não é? Aquele primeiro friozinho na barriga quando você se depara com o campo e a seara na tua frente, para você orar pelas pessoas, discipular as pessoas, falar de Jesus, lançar a semente. Assim, Obed-Edom estava com aquele frio na barriga, frente à jornada, frente ao ministério, frente a abrigar a presença. Mas a palavra de Deus diz, queridos, que essa casa prosperou. Essa casa prosperou porque eles escolheram dar espaço para a presença de Deus, colocar a presença de Deus como uma prioridade. Olha, meus irmãos, vale a pena correr o risco para desfrutar da presença de Deus. Vale a pena, queridos. Muitos queixam das suas feridas e desafios no ministério. Mas olha, preste muita atenção nisso, a forma como você se relaciona com a presença determina, queridos, aqueles que tombam no meio do caminho, mas aqueles que prosperam diante dessa jornada. Aleluia! Vale a pena queimar todos os dias da sua vida por amor a Jesus Cristo. Frente a este desafio, frente a essa seara tão grande, ceifeiros que são poucos, a palavra de Deus diz isso, que os ceifeiros são poucos. Vale a pena gastar os seus dias por Jesus. Vale a pena, queridos, renunciar horas, vale a pena renunciar carreira, vale a pena renunciar coisas lá dentro do lar para dar espaço para a presença. A família de Obed-Edom renunciou muito, queridos, para colocar ali dentro a arca. Mas essa casa prosperou. Essa casa foi cheia da presença de Deus. Aquela casa nunca mais foi a mesma, desde o dia que eles disseram sim. Sim a esse chamado. Sim a esse ministério, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Deus está nos chamando para impactar esta geração, assim como Davi. Deus está nos chamando, queridos, para possuir lugares não ocupados. Está diante de vocês uma terra, Filadélfia. Entra, possua, coloque os teus pés. É de vocês. Sabe, abre a tua boca, profetiza, não fica calado. Quando eu digo profetiza, profetize a palavra, fale de Jesus lá no teu trabalho, semeie a boa semente, deixa o Espírito Santo se encarregar de frutificar. Você só vai lançar semente, queridos. Só coloca a semente nos corações e Deus vai dar a frutificação. Aleluia. E para caminharmos a última família, nós temos a primeira família, ela não foi impactada, uma família que tratou de qualquer maneira a presença. Ou quando lidou com a presença, lidou do jeito deles. Ah, não, é do meu jeito. Não quero saber desse negócio de ouvir voz de Deus, não. Já que eu vou ofertar algo para Deus, de conduzir a arca e a presença, eu faço do jeito que eu quiser. E eles encontraram a morte na família. Agora nós temos aqui uma outra família que abriu espaço para hospedar a presença e prosperou. E por outro, nós temos agora a família de Davi e Mical. Uma família que se mobiliza com alegria para dar abrigo à arca. Uma família que desejava ser anfitrião da presença. Eu vou ler para você 1 Crônicas. Você pode apenas ouvir, porque eu quero ganhar um pouquinho de tempo com você nesta noite. 1 Crônicas, capítulo 15. E aqui Davi está agora se movendo em direção à presença. E ele diz assim: vós sois os cabeças dos levitas, santificai-vos, vós e os vossos irmãos,
para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não a levaste na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos, segundo nos fora ordenado. E o versículo 14 prossegue dizendo assim: santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas, para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros. Repita comigo: aos ombros. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Aleluia. Querido, isso aqui é jeito de Deus. Como que nós vamos conduzir essa igreja? Do jeito de Deus. Como que nós vamos portar a presença? É do jeito de Deus. Como que nós vamos abrigar a arca lá na nossa casa? É do jeito de Deus. É nos teus ombros, sacerdote, que essa presença precisa ficar. É sobre os teus ombros, levita. É sobre os teus ombros, filho de Deus, escolhido para esse tempo. Glorifique o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós não colocamos a arca na carroça. Amém? Glória a Deus. Quando a presença passar, queridos, glorifique, exalte, porque Deus deseja colocar nos teus ombros essa presença. Queridos, é no ombro de vocês que está essa presença. Este envio é para nós como família. Deus está depositando nos ombros desta casa, queridos, a sua presença. Aleluia, glória a Deus. E agora eles entendem que essa presença deveria ir nos ombros do sacerdote e não na carroça. E aqui nós temos dois tipos de pessoa dentro da mesma família. Porque mesmo numa comunidade como essa, nós encontramos dois tipos de pessoa, o Davi e a Mical. Nós não estamos falando de ímpio. Nós não estamos olhando lá para fora e falando de pessoas que nem conhecem Jesus. Hoje a conversa é com filhos. E é uma conversa profunda que está falando de chamado. Não é nem em relação à conversão. É no nível onde você já foi santo, você foi salvo, você está sendo santificado, e você agora está sendo impulsionado a servir com um leão que ruge sobre você e te envia para o teu propósito. Então, uma conversa mais séria, onde numa casa como essa, nós precisamos avaliar se nós somos o Davi ou se nós somos a Mical. Porque a Mical, ela desprezou, queridos, as coisas de Deus. A Bíblia diz que Davi estava vindo, dançando na frente da arca, e ele estava com uma roupa comum, uma roupa simples, diante da arca do Senhor. Ele não tinha colocado o manto dele de rei, colocado coroa real, para poder, diante de uma situação tão importante para a nação, para a política, para a liturgia, para o coração da religião, da fé daquele povo, Davi não tinha se trajado com vestes de gala. Não, ele colocou uma roupa simples. Ele pegou a roupa mais simples que ele tinha e ele vestiu. E ele saiu dançando na presença do Senhor. Ele foi na frente da arca. E ele ia comemorando. Irmãos, que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que a arca e o povo de Deus caminhava 6 passos. E eles paravam e sacrificavam ao Senhor. Eles caminhavam 6 passos e eles paravam, sacrificavam ao Senhor. E aquilo foi uma jornada de adoração na maneira de Deus, nos conformes de Deus. E aquele povo estava cheio da unção, cheio da glória de Deus, conduzindo. Mas, de repente, uma mulher, a Mical, a princesa, a rainha daquele tempo, ela sai ali na janela, ela despreza tudo aquilo. E ela olha aquela situação e aquilo pareceu desprezível aos seus olhos. Para que dançar na presença? Para que levantar o braço? Para que essa falação de língua estranha? Para que esse negócio de profetizar? Por que esse som desse jeito? Por que tem que ser cristocêntrico os louvores? Não pode cantar qualquer coisa? Né? Um negócio mais animado para deixar o povo assim empolgado, atrair pessoas. Por que tem que ser desse jeito nos conformes de Deus? Tem que ter zelo, queridos. Zelo pela casa de Deus. Olha, e aqui a Mical, ela está dessa maneira. Para que isso tudo? Ela começa a desprezar. Ela critica a direção de Deus para aquele momento. Ah, mas lá no passado funcionou, era assim, era assado. Lá na época do meu pai, do Saul. E ela não entende a direção de Deus para aquela hora, para aquele momento. Nós perderemos aquilo que Deus tem para a nossa vida quando nós desconsiderarmos aquilo que Deus está falando para frente. Se nós ficarmos com os olhos saudosos naquilo que deu certo lá no passado, queridos. E a gente estamos falando daquilo que Deus está nos guiando como igreja. Deus havia falado com Davi algo específico.
E por conta do orgulho e da religiosidade, agora, Mical, ela se comporta dessa forma. Ela podia fazer parte do mover, queridos. Era para ela estar lá junto com ele dançando. Era para ela estar lá junto com ele, mas ela estava criticando. Ela estava ali falando mal. Esse ministério desorganizado, esse ministério bagunçado, né? Para que isso tudo? Você está bitolado com a igreja. Esse negócio de ficar aí, ó, insistindo, dedicando, está tudo errado. Isso, queridos, são pensamentos da Mical, pensamentos desta mulher. Ela estava murmurando e militando em prol dos seus interesses. Preste muita atenção nisso, queridos. Dentro de uma mesma família, nós podemos ter dois tipos de pessoa. Aqueles que celebram a presença, deseja a presença, quer a presença de todo quanto é jeito, põe ouvidos para ouvir a presença, mas aqueles que ficam lá na janela criticando, murmurando, não põe a mão, só fala mal, queridos, não colabora com nada, nunca fez um jejum pela igreja, mas fala mal de todo mundo, milita contra a causa do Senhor, é a própria igreja, onde celebra, onde recebe, estava ali por detrás da janela, murmurando e militando em prol dos seus interesses. Isso trouxe para essa mulher infertilidade. Porque, queridos, Mical não gera. Ela morreu sem filhos. A Bíblia diz que até o dia da morte dessa mulher, ela não gerou nada para o reino. Porque a boca dela era uma boca murmuradora. Só causava confusão. Só causava arruaça lá dentro do lar. Só militava contra o propósito que Deus tinha estabelecido para aquele tempo, que Deus tinha revelado para o Davi. Irmãos, nós estamos falando de consciência de família. Nós estamos falando de consciência de igreja. Vamos colocar a mão no arado. É tempo que Deus está chamando a nós, nesse tempo da graça, para nós sairmos detrás das janelas do nosso orgulho e dançarmos na frente da arca do Senhor, o nosso Deus. Aleluia, queridos. É hora de sair dessa posição de Mical, que fica ali, ó, atrás da janela, criticando os que estão avançando. E aqueles que estão, querido, empenhados em fazer, ainda que às vezes, na sua simplicidade, vestindo uma túnica simples diante da arca, queridos. Vamos nos juntar a esses que celebram a presença. Vamos nos juntar a esses que conduzem a arca. Vamos nos juntar a esses que abrem mão de militar em prol do seu próprio interesse, mas querem ouvir aquilo que Deus está falando para essa geração. Aleluia! Nunca tenha vergonha de se expor diante do Senhor. Guarde essa palavra, porque Davi aqui, ele recebeu uma direção e ele seguiu. Sabe por que Davi escolheu a roupa mais simples para dançar na arca, na frente da arca? Diante do Rei dos Reis, ele, o rei Davi, era um servo que se alegrava em conduzir a presença de Deus. Sabe aquele negócio assim? Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Diante dele, diante do Senhor dos Senhores, cujo manto cobre essa terra, e que porta na sua cabeça a coroa de vitorioso, eu, como rei, vou vestir a roupa mais simples, para mostrar que eu, o rei Davi, o escolhido do Senhor, o ungido do Senhor, me curvo na presença dele. Ele é maior, que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. Eu vou com roupas simples na presença do Senhor, porque quem tem que aparecer aqui é o Senhor, Deus dos exércitos. Aleluia! Glória a Deus! E assim, queridos, ele dançou, ele celebrou. Ele viveu o melhor de Deus para a vida dele. Olha, conselhos para nós encerrarmos essa ministração. Jamais deixe de se humilhar diante do Senhor. Ouça a voz do Senhor, queridos. Se humilhe na presença do Senhor. Ouça a sua voz e obedeça. E às vezes obedecer vai te custar algo. Te obedecer vai te custar algo, queridos. Sabe, às vezes você precisa abrir mão de algumas coisas, assim como Obed-Edom, ele abriu mão. Davi, ele disse, não quero ofertar ao Senhor algo que não me custe. Eu vou abrir mão. Eu vou abrir mão dos meus próprios interesses, eu vou abrir mão da minha própria visão. Eu vou deixar de ser como a Mical. Eu vou deixar de ser como alguém que só murmura, que só critica, e eu vou fazer parte desse mover. Esse mover profético, eu quero fazer parte disso. Quero dançar na frente da presença. Ouça a voz e obedeça essa voz, ainda que te custe algo. Guarde isso. Ainda que custe algo para vocês, ouça a voz do Senhor. A intimidade
vai te levar para a bênção. Mas, queridos, o contrário não funciona. Bênção não te leva para a intimidade. Porção não te leva para a intimidade. Mas o Pai te concede as porções. Então, a nossa intimidade com Deus nos levará a viver a bênção. Mas viver uma vida só pautada em bênção, em êxtase e arrepio, queridos, isso não é intimidade. Isso não é intimidade com Deus. Boas intenções e métodos não sustentam um ministério. Está cheio de ministério bem intencionado, afundando. Porque, queridos, não ouviu a voz de Deus. Feriram as pessoas. Não foram humildes. Se emaranharam no meio das suas ideias. De repente, queridos, aquilo foi caminho de morte. E outra coisa, Deus não tem compromisso com propósitos pessoais e particulares. Se é sonho, querido, é sonho da família. Se você tem sonhado e sonho, porque o sonho nos move, precisa ser um sonho coletivo. É uma bênção que vai abastecer a tua vida, mas que vai alimentar a família. É algo para você pegar na tua mão e repartir com o próximo. A glória será colocada nos ombros daqueles que desejam entregá-la ao mundo. Amém? Repita isso para você mesmo. A glória será colocada nos ombros daqueles que desejam entregá-la ao mundo. Aleluia. Vou ler Atos 20, 24, enquanto você glorifica o Senhor Jesus. Em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Atos 20 e 24. Em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que você seja este perseguidor da presença. Que você seja este que dança na frente da presença. Que você seja esta pessoa que abre espaço frente à presença de Deus. Lá para a tua casa, para a tua família, queridos. Aquele que abriga esta presença dentro do teu lar.